Muito bem, amigos. Então, bem-vindos todos. Só para nós, agora que está gravando, não é? Combinarmos algumas coisas. Nós vamos partir da página 197 da nossa apostila da Federação Espírita Brasileira, que nós estamos estudando já há algum tempo. Vou lembrando de como é importante ter a água perto de si, cada um, para que ela seja fluidificada, né? Temos aí mais ou menos 1h30 pela frente para fazermos o estudo desta noite também. E vamos em frente, já agradecendo a Luciana, que vai nos brindar com 2 músicas, a escolha dela para irmos como que gerando o melhor ambiente possível para que tudo transcorra muito bem e que a espiritualidade amiga vá chegando, nos abraçando e coordenando as atividades. Tá bem? Luciana, então, por favor, bem-vinda, estamos aqui te escutando. Deus sabe todas as coisas, sabe que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais lhe convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Se sofre, segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais lhe convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Se sofre, segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração, que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Muito bem, meus amigos, mais uma vez, boa noite a todos. Então, vamos abrir a nossa apostila na página 197 e vamos, antes, fazer a nossa breve oração para que tenhamos, todos nós, a nossa vinculação mais estreita com ela, com os espíritos amigos que sempre estão conosco nestas oportunidades tão valiosas de estudo
sobre o espiritismo e, de um modo mais específico, sobre a mediunidade. Que nós nos sintamos abraçados, que nós tenhamos a alegria de uma nova oportunidade se realizando a partir de agora, e enquanto estivermos estudando, já que estamos juntos, que nós também possamos nos ver como doadores de boas vibrações, de fluidos salutares, de tal maneira que esta espiritualidade tão querida, tão amorosa, aproveitem o ensejo para levarem o melhor que possamos oferecer desse ponto de vista, com finalidades terapêuticas para os necessitados, os doentes, os aflitos, a quem eles puderem assistir também na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor e Mestre Jesus, amigos queridos, e desse modo, então, vamos abrindo o nosso estudo da noite. Que assim seja, Senhor. Muito bem, todos com a apostila. O título do tema número 4 é O Processo Obsessivo. Eu antes gostaria de comentar que vocês estão vendo, a apostila se dedica por todo um conjunto de capítulos, né, ao estudo geral deste aspecto, que é algo tão sério, tão delicado, da vida humana de um modo geral. Né? E nós, como espíritas, vamos tentando conhecer melhor isso tudo com vários pontos de vista e objetivos, né? Mas que nós sigamos aprendendo, porque nós temos aí algo que tem gerado ao longo das eras, como que muitas dificuldades para esse processo evolutivo humano, tanto individual como do ponto de vista coletivo. Por isso que Allan Kardec tratou dessa questão de uma maneira assim muito própria e reiterando, não é tanto os seus pontos de vista, como os pontos de vista dos espíritos da codificação, para que nós soubéssemos lidar com esse como que desafio para a vida humana de qualquer um de nós. Mas aqui, nos nossos estudos, algo mais relacionado à mediunidade. Mas além do aspecto da mediunidade em si, algo que é universal. Daí estamos vendo em vários capítulos itens diferentes sobre essas noções e esse aprendizado. Então, vamos ver agora o processo obsessivo. E aí o texto nos conduz dizendo: o processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos que culmina com o domínio do obsidiado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. Então, ele traz de uma maneira muito veemente, não é? A importância desta questão, que pode vir de uma situação mais simples, mas pode se agravar, se aprofundar e gerar dificuldades e até doenças e malefícios para quem quer que seja, vamos dizer, que seja vítima de um processo assim. Mas que, claro, também acaba gerando uma estagnação espiritual para aqueles que nós já estudamos antes, que são os obsessores, não é? Tudo significa limitações, atraso, dificuldades, às vezes até na área médica, em função disto, né? Como dizíamos outro dia, o maior flagelo da humanidade. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza na sua vítima os condicionamentos, a predisposição
e as defesas desguarnecidas. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Então é curioso isso, né? Quando vemos até esses detalhes, o quanto há uma estratégia dos obsessores para influenciarem aqueles que eles desejam, não é? Por alguma cobrança de uma dívida kármica, por alguma sintonia vibratória mais recente, não é? E também mostrando que, infelizmente, não é? Neste mundo que nós vivemos agora, essas questões são frequentes e denotam o quê? De um modo geral, o atraso da humanidade. Não é porque somos como que predispostos às influências ocultas e, ao mesmo tempo, não é? Existe um sem número de entidades que desejam estabelecer esses processos doentios, gerando prejuízos para as pessoas, mas não só para os indivíduos, para as famílias, para a sociedade e até para os países e para o mundo inteiro. Tudo dependendo da condição desses espíritos. Lembrando que no mundo espiritual existem espíritos em tão grande quantidade, maior ainda, não é, do que a quantidade dos encarnados. 8.150 bilhões de encarnados hoje. E do outro lado se supõe, não é, a presença de 14 bi. E como as características da humanidade daqui têm a ver com essas dificuldades ou limitações, isso tem sido uma coisa muito séria, muito como que comum. Vejamos, em seguida, envolve-a em seus fluidos perispirituais, a fim de garantir efetiva sintonia mental entre ambos. E nós já não tínhamos estudado que a mediunidade ela se dá pela ligação do perispírito dos desencarnados, de quaisquer naturezas vibratórias pessoais, com o perispírito dos encarnados. E isso tem a ver com a mediunidade em geral, lembrando a importância da ligação de perispírito a perispírito. Só que nessas questões, quando ele fala de fluidos perispirituais, ele está falando do perispírito. Então, ou seja, há uma manipulação para o estreitamento desses vínculos, que podem durar séculos, podem durar encarnações inteiras, ou até algumas, em processos mais graves, antigos, penosos, gerando o maior dos prejuízos, que é a dificuldade para as pessoas evoluírem, né? E nós já tínhamos estudado, vocês lembram, que há obsessores desencarnados quanto a obsidiados encarnados. Mas também nós já tínhamos visto que desencarnados entre si, encarnados entre si, e daqui para o lado de lá também. Ou seja, é como mesmo uma coisa que temos que ter um enorme cuidado, porque ela é universal, não é? E nós aprendemos que o progresso do mundo e das criaturas depende de um grau de liberdade que essas questões ainda não permitem, por uma limitação, tanto pessoal como de grupos maiores ou menores dos que vivem no planeta Terra, né? Então, como o mundo ainda é de expiações e de provas, por quê? Porque é uma faixa de condições espirituais, de uma média de pessoas que fizeram a espiritualidade nos ajudar a entender que mundo é este e, portanto, o quanto esse tema é relevante. Porque é como na medicina, não é?
nós precisamos pensar na prevenção. Sigamos, então. Esta só acontece, a sintonia mental, porque agindo de forma persistente, é uma característica da obsessão, o obsessor envia os seus pensamentos numa repetição constante, olha a palavra que vem aí, hipnótica, à mente da vítima, que, incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Muito bem, sigamos agora, vamos ver o item 1, sintonia obsessiva. E aí vem Allan Kardec novamente. Analisando o processo das obsessões, ele anota: quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Os fluidos de ambos se interpenetram, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem, e o espírito pode, então, se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu. Claro, isso num grau de dominação maior, não é sempre assim. Pois bem, fazendo-o agir à sua vontade. Falar, escrever, desenhar, quais os médiuns. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benfazeja, não impedindo o indivíduo, não impelindo o indivíduo, senão à prática de bons atos. Se é mau, força-o à prática de ações mais, respectivamente. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade, e mesmo o juízo que ele abafa com o seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada de água. Faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar, impele-o contra sua vontade a atos extravagantes ou ridículos. Em suma, magnetiza-o, lança-o num estado de catalepsia moral, fazendo dele um instrumento cego da sua vontade. Claro que aqui Allan Kardec comenta, descreve como um caso extremo de dominação, de fascinação e até de possessão, que foram palavras usadas em estudos anteriores, quando nós víamos sobre a gradação dessas possibilidades, não é? Mas, então, ele coloca já o extremo para nós termos uma ideia do que, a que ponto o problema pode chegar, não é? Então, aqui nós temos uma fascinação, uma subjugação, como ele comenta na frase seguinte: tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação que se produzem em graus de intensidade muito diversos, desde aqueles processos mais sutis, aqueles medianos e aqueles que são tão aparentes que qualquer profissional de saúde, qualquer familiar, qualquer colega, não é? Convivendo com o obsidiado, percebe como algo patológico que está em curso. Pois bem, então aí nós vamos. O texto descreve as etapas do processo obsessivo, que nasce da sintonia mental estabelecida entre o obsessor e o obsidiado, e que pode conduzir às seguintes consequências, didaticamente, né, eu diria. Item A, conjugação de fluidos perispirituais. B, simbiose de pensamentos, emoções e sentimentos. Item C,
domínio mental do obsessor que mina a lucidez do obsidiado, induzindo a ações danosas. Quantas vezes nós já tínhamos comentado que inúmeras situações comuns na Terra, no Brasil, nas cidades onde aqui nós vivemos, ou em qualquer país do mundo, né? Todas essas questões que contrariam tanto as leis de Deus e as leis humanas, os crimes de todo tipo de natureza, aqueles que os praticam nunca o fazem sozinhos, sejam os de menor periculosidade, sejam aqueles mais danosos, como, por exemplo, as guerras, os conflitos, as revoluções, as invasões, não é? Os dramas coletivos, não é? Perpetrados, às vezes, por governos, não é? Em que os obsessores são criaturas abissais e que dominam aqueles que têm poderes políticos, levando, muitas vezes, uma nação inteira a viver algo completamente fora de propósito e gerando, como é o que os obsessores mais perversos desejam, um prejuízo mais amplo e coletivo para uma sociedade, uma comunidade inteira. Então, aqui, nessa altura, e isso é muito de Kardec, né? Ele não se preocupou tanto com as questões coletivas, e sim sempre se deteve nas questões individuais. Mas isso tem, no conhecimento mais recente, toda uma outra proporção também. E estarmos atentos a essas outras proporções, tudo isso é muito importante para nós, não é? Que devemos nos preocupar com o sofrimento coletivo em qualquer lugar do mundo. Pois bem, embora a entidade obsessora passe a comandar pensamentos e ações do encarnado, em especial nos casos mais avançados de fascinação e de subjugação, o espírito não se apossa do corpo da vítima, como alguns acreditam. A ligação é sempre psíquica. Sobre isso, indaga Allan Kardec. Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? A resposta: o espírito não entra num corpo como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua conforme queira, se tiver consciência, claro, se não tiver é outra história, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo, que é a desencarnação, fixado para a sua existência material. Mas quando nós estudamos os casos de possessões, na verdade, fica muito tênue essa diferença entre, vamos dizer, uma influência muito grande, né? E algo como se fosse de tomar o corpo do obsidiado e agir como se fora o seu próprio. Então, claro que há gradações em tudo isso. Infelizmente, casos não só simples, os mais comuns, mas casos moderados, graves, complexos e, portanto, de mais difícil
resolução. Lembrando, inclusive, algo da saúde mental, algo da psiquiatria, não é? Essas questões também têm a ver com surtos psicóticos, tem a ver com coisas muito delicadas, não é? Em que a pessoa do paciente com certos transtornos mais graves, eles se tornam títeres, marionetes dos desencarnados, ou um apenas com um poder mental muito grande, ou de vários dentro de uma equipe que deseja agir em prejuízo daquele encarnado ou daqueles de um determinado grupo, fazendo certas coisas acontecerem e gerando todo um sofrimento para todo mundo envolvido. A questão acima esclarece a vulgarmente chamada possessão, que pressupõe não só a existência de demônios, isto é, uma categoria especial de seres voltados para o mal, eu diria de uma outra maneira mais palatável, não é? Criaturas abissais que dominam e vivem nos abismos, no magma da Terra, mas também a possibilidade deles coabitar o corpo de alguém que se encontra reencarnado. E aí esse domínio vai perdurar e acaba que vão ser diagnosticados problemas mentais sérios quando a família levar qualquer paciente assim a buscar ajuda médica, o que é algo importantíssimo também. Mesmo que boa parte da psiquiatria atual ainda não lide, ainda não avente a possibilidade de que tudo isso decorra de uma perseguição, de uma obsessão, de uma possessão qualquer, não é? E eles serão medicados em busca de algo que alivie esses pacientes. Mas, enfim, essa é uma ciência, sobretudo na Terra, onde isso é uma verdadeira pandemia. Podemos muito bem utilizar, não é, essa palavrinha que denota a ideia de quão abrangente é tudo isso, quão sério é esse problema. Muitas vezes em contextos que as pessoas nem desconfiam, até porque uma pequena parte do mundo apenas conhece espiritismo, espiritualidade. A imensa maioria sofre os efeitos, vive as consequências, mas não tem a menor ideia de como que isso acontece. Enfim, essa é, vou voltar, como tais entidades não existem e não há a possibilidade de coabitação no mesmo corpo, não existe a possessão no sentido clássico do termo. Essa é a elucidação feita pelo codificador, dois pontos. Pela palavra, possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. O perseguidor somente encontrará ambiente para obsidiar-se o perseguido, se o perseguido oferecer-lhe as condições favoráveis, isto é, fornecer-lhe brecha psíquica favorável. Irritação, mágoa, ciúme, inveja, revide a uma agressão, ofensa, consumo de substância química entorpecente, dentre outros. O obsessor ardiloso, aproveitando-se da oportunidade, lança comandos mentais em forma de imagens, sensações e de lembranças de atos ocorridos no passado. Se acolhidas, o sentimento de ódio, a culpa, a melancolia
A irritabilidade, o medo ficarão aguçados. Enfim, são aspectos para nós conhecermos, nos alertarmos e refletirmos individualmente a respeito. Permitida a incursão obsessiva inicial, a hipnose se estabelece e os pensamentos vão gradativamente se ajustando ao comando do obsessor. E aí o processo se cronifica. E na medida em que ele se torna crônico, as coisas vão ficando mais difíceis de administrar. E, consequentemente, mais difíceis de se resolver, de se tratar, mesmo com os melhores recursos espíritas que possuímos. Por isso que toda prevenção é necessária, para que ninguém chegue, como tantos já chegaram, a esse nível de envolvimento negativo. Então, quando Jesus dizia, é inevitável nos lembrarmos de novo do Senhor Jesus. E ele dizia aos apóstolos, aos discípulos, a espíritos que reencarnaram, muito preparados para estarem tão perto de Jesus, envolvidos em questões tão importantes. Ele não dizia, orai e vigiai. Ele não conhecia toda a realidade do planeta, ele não sabia que com a vinda dele, ele despertaria a reação daqueles que não queriam que a sua palavra, o seu exemplo, o seu amor prevalecesse na região em que ele se tornara visível e tangível, e depois chegaria ao mundo inteiro. Então, eles chegaram a ter a ousadia de perseguirem Jesus. Tanto é que, através das questões políticas, envolvendo o Sinédrio, envolvendo Roma, não é? O próprio governador da terra se deixa viver o drama do Calvário. Então, como ele sabia muito bem que mundo era este, e o mundo de 2000 anos atrás é o mesmo. Num certo sentido, até, apesar da lei de progresso em certas questões, mais atraso, mais preocupações. Então, ele recomendava lá atrás como que nós poderíamos cuidar para não nos submetermos com tanta facilidade a esses envolvimentos negativos que poderiam comprometer o nosso dia a dia. Vejam que coisa curiosa agora. Item 2, infecções fluídicas. Então, agora, vocês vão ver, Allan Kardec não trouxe nada disso. Não há essa expressão nos livros da codificação. Mas, depois vieram André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Manuel Filomeno de Miranda e outros, trazendo determinados complementos para as nossas bases espíritas. Então, aqui nós vamos entrar em outra autoria que a apostila da FEB resolve incluir para nosso conhecimento. Muito bem, alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida, tanto a mente quanto o corpo físico do obsidiado começarão a exibir os sinais do colapso das energias, perceptível pelos pensamentos desconexos,
Olha o transtorno mental aí. Perda do senso crítico, tomada de decisões inadequadas, instabilidade emocional, como irritabilidade, calmaria, depressão, euforia. Olha a bipolaridade aí. Depressão barra euforia. Delírios, alucinações e somatizações orgânicas, coisas já no domínio dos transtornos mentais mais sérios, mais preocupantes, envolvendo a esquizofrenia. Somatizações orgânicas manifestadas na forma de enfermidades variadas. Vocês talvez se lembrem, não é, de nós termos comentado em outros momentos a ideia, quando o tema é obsessão, desobsessão, o quanto toda doença, toda ela, sejam doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, por vírus, bactérias, fungos, protozoários, sejam as doenças oncológicas, reumáticas, digestivas, neurológicas, genéticas, tudo isso é algo que é delicado e que é tão comum na Terra, mas tudo isto tem relação com espíritos desencarnados que, de alguma maneira, estão vinculados aos enfermos. Em geral, por questões de vidas anteriores, mas às vezes da própria vida atual. Portanto, não é uma reflexão a mais. Mais dia, menos dia, obsessão, mediunidade, imortalidade da alma, influência dos espíritos desencarnados na vida humana, tudo isso será estudado, e já está sendo, nas faculdades de medicina, em cursos de graduação. Se nós já temos algo maravilhoso, que é o capítulo dentro de um paradigma novo, quando nós estudamos religiosidade barra espiritualidade em medicina, nós ainda vamos mais adiante ou mais profundamente. Quando nós estudarmos isto que também tem sido comentado como a ciência da vida após a morte. Isto em medicina. Isto é uma interciência. A ciência mediúnica, a ciência espírita e a ciência médica. De tal maneira que isto é nitidamente uma coisa linda e crescente e que precisa se desenvolver para que nós tenhamos uma melhor ideia da realidade do mundo, não é? O que é o transtorno mental e outros problemas dos milhares de diagnósticos em medicina, para que nós aprendamos a verdadeira medicina preventiva, que é nitidamente ligada ao Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, essa é uma etapa que vai nos acompanhar. Então, estudar estas coisas é nos prepararmos para o futuro. Deixa eu mostrar para vocês, lembrei agora, posso mostrar? Olha aqui, ó. Ciência da vida após a morte. De tal maneira que estamos olhando essas questões. Olha aqui um outro livro que nos chegou às mãos recentemente. Livro-texto sobre saúde e questões religiosas. Dentre elas, as questões espirituais que estão em todas as crenças, de um modo geral, em umas mais do que em outras. Então, tudo isto é algo que nós podemos buscar as bases agora, mas isto vai muito adiante para que possamos fazer frente a esses desafios dessas questões das influências ocultas
quanto às enfermidades das pessoas, clínicas, biológicas, físicas e aquelas que são muitas no campo da saúde mental. Sigamos. Então, vejam, vou voltar ao início. Alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida, existem várias intervenções possíveis. Talvez o modelo seja a reunião mediúnica séria, com uma boa equipe encarnada e uma excelente equipe de benfeitores, todos com o mesmo objetivo. Mas existem outras modalidades, né? Começarão a exibir os sinais do colapso, como foi lido antes. Seguindo adiante, são estados decorrentes do que o espírito André Luiz denomina de infecções fluídicas, cujo agravamento pode produzir danos irreversíveis à delicada tessitura psíquica durante a reencarnação. Quantas vidas, reencarnações, têm sido, lamentavelmente, se não perdidas por completo, mas obstaculizadas por essas questões que nós estamos examinando hoje. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. Isso é André. E ainda muitos outros imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de se afastar. Espíritos com alta carga de negatividade prostram-se juntos a encarnados invigilantes, intoxicando-lhes o perispírito. Vejam isto, com as emanações deletérias que carregam e que, ao serem assimiladas, geram o mesmo estado de desequilíbrio. 2 pontos. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio ou perturbação. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, aqui nós já poderíamos imaginar a importância do passe de higienização, do passe, portanto, dispersivo, que sempre a casa espírita oferece aos frequentadores, logo a seguir da palestra público-doutrinária, ou
em reuniões específicas de fluidoterapia espírita ou em reuniões de magnetismo terapêutico, magnetismo espírita, porque esses processos de influências, infecções fluídicas, isto pode ser devidamente retirado, dispersado, e como que deixando cada criatura que acabou se envolvendo por algo assim, livre, não é? Pelo menos por um certo período. E se a desobsessão vai entrar nas origens, nas causas, essa higiene fluídica, ela vai ter um caráter mais duradouro e, às vezes, definitivo, dependendo de cada caso. Então, meus amigos, eu penso que por hoje nós poderíamos ficar por aqui, mais ou menos na metade do nosso tema. Eu apenas vou olhando o panorama, vou mais um capítulozinho, na verdade, um parágrafo, e aí vamos concluir o 2, deixaremos o 3 para a semana que vem. Vejam, na análise que se segue, Sueli Caldas Schubert esclarece o processo mórbido mencionado, reportando-se a André Luiz. No livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-a de cerco temporariamente organizado e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Entre as técnicas utilizadas por eles, ressaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida. Margarida. Além da contrição ou constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna a paciente ou paciente combalido com as suas forças debilitadas, chegando até ao estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar sua vítima por telepatia, portanto, já à distância, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Essa comunhão mental é estreita, e ainda que à distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. As infecções fluídicas, terminando esse item, fruto das intoxicações perispirituais, são a base para a somatização da obsessão. O perispírito, ao assimilar as energias deletérias, fluídicas e mentais do obsessor ou de outras entidades vinculadas ao processo, repassa as vibrações negativas ao corpo físico, que na forma de somatizações revela-se enfermo. E são enfermidades todas essas que a medicina estuda. Todas elas, quaisquer delas, podem ser consequências de processos obsessivos, reiterados, duradouros, capazes de gerar problemas médicos bem delicados. Então, se as infecções fluídicas existem, como o capítulo está nos colocando, pensemos
nos antibióticos para o devido tratamento de tudo isso. Mas, como qualquer infecção, pensemos também nas vacinas para que essas doenças, esses problemas, não aconteçam. Mas, se acontecerem, apesar disso, sejam casos mais brandos, mais fáceis de serem controlados com medicações que envolvam, não é, o passe, a oração e coisas do gênero. Tá bem, gente? Então, na semana que vem, que vai ser dia 8 e 7, 15, nós vamos terminar esse capítulo e nós poderíamos já deixar na programação, além dessa conclusão, fazermos o nosso exercício, nosso treinamento quanto à mediunidade, especialmente vidência, psicografia, eventualmente desenhos, não é? Numa ideia de psicopictografia, exercício de concentração, como de vez em quando nós fazemos juntos aqui no grupo. Tá bem? Fica a sugestão. Então, meus amigos, vamos abrir esse nosso momento para nossos estudos seguirem um pouquinho adiante. E aí vocês podem, se ficou alguma dúvida, se alguém gostaria de trazer um comentário, a hora boa é agora. Muito bem, estão todos já graduados, pós-graduados. Eu tenho uma Não é? pergunta, doutor Sérgio. Oi, Georgette, boa noite. Boa noite para todo mundo. Nos casos, todos os casos dessas doenças, por exemplo, a depressão, em que a gente sempre, quando auxiliando alguém no centro, a gente disse tem que continuar com a medicação, né, que o médico está te passando e faz o processo o tratamento contra a obsessão. Se essas doenças são causadas pelo obsessor, por que que quando o obsessor é retirado, convencido ao mal, ainda tem que ter o remédio da medicina? Uhum. Georgette, olha só, essa é uma questão bem interessante, né? A maioria dos médicos, ainda no mundo, não tem uma ideia melhor do quanto as questões espirituais e as obsessões são fundamentais, são importantes nesses processos. Porque a visão mais comum da psiquiatria atual, mesmo numa tendência de mudança para melhor, tem a ver com o modelo materialista cartesiano mecanicista, não é? Que é um paradigma antigo, não é? Mas há toda uma perspectiva de mudança. Não é? Estudos e pesquisas estão sendo debatidas, não é? Tratadas em congressos mundiais de psiquiatria, enfim. Mas esse é um processo longo, porque foram milênios deixando as questões espirituais de lado. Então, o que acontece? É muito difícil o médico, por exemplo, mesmo que ele seja espírita, que ele saiba que as influências espirituais são importantes nessas questões, se ele não trabalha nessa área, ele não consegue deixar e tirar a medicação. Mesmo que alguém diga para ele, olha, o caso da Margarida, usando o nome, né, está bem encaminhado, porque foram feitas 2 reuniões de atendimento à distância. Mas esse cuidado, ele é algo delicado, porque você tem que retirar aos poucos,
Tem que haver critérios científicos, médicos, para se ter a motivação para a diminuição das doses ou a retirada das medicações. Outro motivo, gente, Georgette, é que, como uma depressão moderada ou grave de um paciente qualquer é uma doença ou é um transtorno mental crônico, existem mudanças no cérebro. E as mudanças no cérebro, elas não vão embora junto com a saída dos desencarnados obsessores. Então, por exemplo, vocês já viram isso antes, no caso da depressão, há uma redução muito grande, dependendo da gravidade de cada paciente, da neuroquímica cerebral, dos neurotransmissores. Quando os obsessores são tratados, acolhidos, encaminhados, etc., não há uma melhora clínica dessas questões biológicas. E elas são pequeninas. Não é fácil nós dosarmos aquilo que está faltando no cérebro. Nós sabemos, em tese, que todo deprimido, de um modo geral, tem essa deficiência. Mas cada caso é um caso. Como é que você vai tirar, se você não tem como avaliar como vai o cérebro biológico? Então, há toda uma tendência a manter. Mas dependendo do médico, se ele se compromete de uma maneira melhor, diferente, ele vai testando. Se ele for espírita, se ele não for, ele nem vai querer ouvir falar que os obsessores foram embora. E dependendo de quem fale isso para ele, ele vai medicar quem está falando também, por limitações de entendimento. E a outra questão, por exemplo, no TEA, no transtorno do espectro do autismo, o que acontece? O cérebro das crianças e jovens dentro do TEA, sobretudo quando são casos de nível de suporte 2 ou 3, níveis de gravidade 2 ou 3, esses cérebros são diferentes dos neurotípicos. E aí envolve 10 itens de diferenças. Corpo caloso, mini colunas cerebrais, diminuição de neurônios espelho, inflamação aumentada das redes neurais. Então, o que acontece? Como é que você vai poder trabalhar essas coisas? Pelo menos no caso do autismo, em geral, eles não são medicados. Porque não há um remédio anti-autismo como há o antipsicótico, o antidepressivo, o ansiolítico. Então, em geral, eles só são medicados, por exemplo, se tiverem insônia com melatonina, se tiverem crises convulsivas, como 40% podem ter, eles têm que usar o anticonvulsivante. Mas aí o colega, com o conhecimento que ele tiver, ele vai fazer o melhor que ele tem condições. Entendi. Obrigada, doutor. De nada. Então, alguma questão mais? Então, vamos nos preparando para concluirmos, não é? O nosso estudo. Então, o que nós combinamos? Que na semana que vem, não havendo nenhuma mudança, nós vamos concluir o tema 4. Se vocês de hoje até lá tiverem alguma dúvida sobre o que vimos hoje, sobre o que estamos vendo também nas últimas semanas, anotem e tragam, porque vamos poder conversar um pouquinho antes do exercício, né, da mediunidade. Pode ser? Então, gente, eu vou então pedir para que a Luciana ela possa cantar para nós, vamos dizer, quantas músicas ela quiser. Mas eu diria, em nome de todo mundo, né, Lu? Pelo menos 2.
Concordam? Então, Luciana, por favor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer: obrigado, Senhor. Oh, Mestre, bom estarmos aqui. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos em ti, no calor e na paz. Somos nós, pequeninos assim, transeuntes do bem, cavaleiros da paz. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos no bem, no amor e na paz. Cristo, Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar. Luciana, tudo bem? Muito bem, gente. Então, deve ter havido alguma questão técnica com a Lu, né? Nós vamos, então, nos preparando para estarmos agradecendo aos espíritos amigos
a oportunidade de mais uma reunião de estudo, que possamos ter uma semana abençoada e que todos os nossos pensamentos, lembranças no dia a dia sejam vinculados ao alto, aos espíritos mais bondosos, amorosos, que estão como que sempre procurando envolver as pessoas, as famílias, a sociedade, o mundo inteiro. E diante, não é Jesus, de tudo o que vem acontecendo, de acidentes, de aspectos tão sérios de violência, conflitos e guerras. Quantas pessoas enfermas dos mais variados transtornos mentais, quantos casos de suicídios e de abortos, quantas questões ligadas ao sofrimento. Nós, então, gostaríamos imensamente de sermos úteis, mesmo de maneira modesta e simples, nos lembrando e agradecendo de vossa presença, dos vossos ensinamentos, da vossa amorosidade, tanto quanto daqueles que vieram para o planeta Terra, convidados por ti, Senhor, e que jamais se afastaram e ao vosso lado, como tu fizeste, prometeram estar conosco até o fim dos tempos. Que sejamos cada vez mais na lembrança que a prece de Francisco sempre nos traz, a ideia de estarmos vibrando, colaborando, doando o nosso melhor pelo bem das pessoas todas, sobretudo daquelas que nós nunca vimos, com quem nunca estivemos, que não conhecemos, portanto, mas que são ovelhas iguais a nós, desse imenso rebanho que tem o Cristo de Deus como divino pastor. Muito obrigado, amigos espirituais, por estarem tão perto de todas essas pessoas queridas que, como uma família, fazem parte do estudo da mediunidade. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Estão todos bem, gente? Como um ou outro de vocês tem mediunidade, eu pergunto, né, se alguém notou alguma coisa, sentiu algo que valesse a pena dividir com todo mundo. Fique inteiramente à vontade. Ainda mais hoje que nós temos uns minutinhos. Luciana, está tudo bem com você? Sim, houve alguma coisa que meu celular caía, entrei no notebook. Entendi. Faz um favor para nós, porque havia toda uma movimentação. Você pode cantar de novo, Francisco? Com certeza. Eu vou até brincar dizendo, viu, Luciano, eu tenho um passarinho em casa e ele estava quietinho, participando e prestando atenção no estudo da mediunidade, até você chegar a Francisco. Quando você chegou, ele acordou e começou a cantar. É só para você E ela saber. pulou no meu colo. É, né? É, Muito bem. Como é o nome da mocinha? é linda. Ó, Linda. É muito diferente ela mesmo, muito bonita. Então tá, Luciana, canta para nós e nós encerramos. eu eu cheguei a cantar até o final, não sei quando caiu, né? Mas não tem problema não. Caiu mais ou menos na metade, vai ser um prazer ouvi-la desde o início. Tá? Por favor. Obrigada. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito bem, obrigado então de novo, viu, Luciana? Agradeço. Então vamos nos despedir, não é isso? Não. A dona Adelina quer falar? Não, ela está só dando tchau. Tá bem, estão todos bem, gente? Então, uma ótima noite para todo mundo. E nos vemos no mais tardar, então, na semana que vem. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite, gente. Uma santa noite a todos. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite de Boa paz. noite. Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão.